Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, justamente numa hora assim que está todo mundo meio na sonolência pós-prandial, mas enfim, eu acho que o assunto pode despertar bastante interesse. A escolha pelo tema vem de, não sei, talvez algumas coisas mais para trás com a neuroanatomia, quando eu fiz medicina. Eu nunca me entendi muito bem com a neuroanatomia e depois o assunto sobre a consciência passava também pelo estudo do cérebro físico. Hoje de manhã nós começamos esse simpósio com aquela palestra brilhante do Andrei Moreira. E ali o Andrei Moreira percorreu um caminho do espírito com a manifestação no corpo físico e trazendo a nossa consciência e a transcendência. Foi muito bonito tudo aquilo que o Andrei mostrou, a importância do pensamento e da emoção no nosso corpo físico, na nossa existência hoje na Terra. Depois o Gilson falou de uma coisa muito importante que são as emoções e o efeito das emoções no nosso corpo físico. E ele focou mais nas doenças cardiovasculares. E é tal qual o Gilson falou. Eu que sou cardiologista, eu tenho experiência que eu vejo os pacientes e sempre por trás do órgão doente tem uma alma doente. E que se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa atitude, a gente não vai conseguir mudar, nem se curar. E depois o Marco Aurélio, que falou um assunto que a todos nós inquieta, eu acho que nos interessa, nos motiva, que é a física quântica. Como juntar tudo isso? E o trabalho das AMES tem a ver com essa junção da espiritualidade com a ciência. As associações médicas espíritas que existem no Brasil e fora do Brasil, elas têm por objetivo isso, compartilhar o conhecimento que a espiritualidade nos trouxe com grande sabedoria e aliar a ciência, já que nós trabalhamos, a maioria de nós, em áreas da saúde. Então, anatomia da consciência, Giulio Tononi, um neurocientista italiano, psiquiatra, ele disse o seguinte: todo mundo sabe o que é consciência. É aquela que nos abandona toda noite quando dormimos, sem sonhar, e retorna na manhã seguinte quando acordamos. É ou não é? A gente se sabe consciente. Quando a gente dorme, a gente, de certa forma, se desconecta, mas na manhã seguinte a gente acorda e somos conscientes de novo. Esse físico Mikio Kaku disse o seguinte: a mente está logo ali no próximo pensamento, mas quando nos pedem para defini-la ou explicá-la, não temos a menor ideia. Porque assim, nós vivemos aparentemente muito conscientes e às vezes não nos questionamos muito como essa consciência acontece e como nós podemos melhorar o nosso nível de consciência. Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. E André Luiz completa no Mundo Maior: o cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Depois de ver esses conceitos e algumas elaborações desses autores, no Mundo Maior, André Luiz e Calderaro dizem o seguinte: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ou seja, através do cérebro e da sua evolução através do tempo, nós caminhamos, nós evoluímos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Todos nós que estamos aqui por um motivo. Queremos ser melhores, queremos aprender, queremos conhecer, queremos nos motivar, mas queremos mudar alguma coisa, porque senão não estaríamos aqui sentados horas a fio, tentando entender algumas coisas que às vezes são difíceis. Então tudo tem um propósito e esse cérebro, ele é muito importante nessa nossa caminhada. Então vamos fazer um passeio pelo sistema nervoso
dizendo assim que o sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo e medula espinhal. O céfalo é aquele vermelhinho lá e a medula é aquele canal amarelo que vocês veem. O sistema nervoso periférico, os nervos cranianos e espinhais, são todos aqueles amarelinhos. Tudo isso são vias que chegam ao nosso corpo físico, vão para o cérebro e que têm as respostas. Então, isso funciona como um todo, isso é dinâmico. A gente não fica pensando, agora vou mexer o braço, agora eu vou falar. Então, todo esse conjunto de ações e comportamentos e sentimentos se dá através do nosso sistema nervoso. O encéfalo, ele é dividido em tronco encefálico, em cerebelo, em cérebro. Não se preocupem com a nomenclatura, mas basta entender o que isso nos ajuda para associar a ciência e a espiritualidade. O tronco encefálico é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Depois tem o cerebelo e depois o cérebro, que ele é formado pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. Então, aqui, em amarelo, é os hemisférios cerebrais, no meio está a região dos tálamos, que é o diencéfalo, o rosinha aqui é o cerebelo e esse outro mais rosinha é a ponte, o bulbo e o mesencéfalo. Esse é o tronco encefálico. O que eu vou mostrar para vocês é que a neurociência diz que as relações das funções mentais, ela estuda essas relações com o cérebro físico. O paradigma materialista sustenta que as funções mentais são problemas do cérebro, são produtos do cérebro. E o paradigma espiritualista, ele considera que o cérebro é qual máquina de escrever acionada pela mente. Então, a neurociência, ela nos permite estudar as funções da mente quando nos proporciona um lugar e um mecanismo para as diferentes funções da mente. E assim foi que evoluiu o conhecimento, identificando partes do cérebro e vendo o que esta parte acrescentava ou por que ela era responsável das nossas ações. Então, o tronco encefálico é esse aqui, o bulbo, a ponte aqui e o mesencéfalo. Esse é o tronco encefálico, aqui está o cerebelo melhor, aqui está o hemisfério e aqui está a região do diencéfalo, que são os tálamos. Isso para vocês entenderem que o tronco encefálico, o que ele faz? Ele faz a manutenção da nossa vida, a sobrevivência e a reprodução. Ele tem o centro respiratório, o centro do vômito, da deglutição, ele tem a ver com a nossa temperatura corporal, com a frequência, com o peristaltismo gástrico. Então, ele nos mantém e ajuda a nossa sobrevivência. E eu citei aqui o tronco encefálico porque nele aparece o quarto ventrículo. O quarto ventrículo é uma cavidade formada em relação à ponte e parte do bulbo. Mas resulta que esta área aí é chamada de fossa romboide. Isso aqui é estudado anatomicamente por médicos. Mas André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, ele se refere à importância desse lugar com a ligação do espírito ao corpo físico e, consequentemente, do desligamento no desencarne. Então, esta informação nos veio através de André Luiz. E vocês vejam, a fossa romboide está aí, está no tronco encefálico, justamente aqui, nessa região. Isso aqui é uma foto de uma neurocirurgia que mostra justamente essa fossa romboide. Então, essa informação, gente, já estamos associando conhecimentos da física, da ciência achados com as informações que nos foram passadas. O cerebelo é aquele responsável pelo nosso equilíbrio corporal, pela manutenção do tônus muscular e postura, pela coordenação dos movimentos mais refinados. Então, vocês veem que aos poucos nós vamos formando. Saímos do tronco encefálico, que tem aquelas funções básicas, vamos para o cerebelo, que ele precisa nos manter uma postura, um equilíbrio, que é absolutamente necessário para nossas relações com os outros e conosco mesmo. Então, o cerebelo, aos poucos, nós vamos juntando todas as funções e até que chegamos ao tálamo, ao diencéfalo, que
são as regiões do tálamo? O tálamo, ele é um grande receptor e ele tria e redistribui todas as sensibilidades gerais. Tudo o que chega até o tálamo, através do nosso sistema periférico, a temperatura, o tato, a pressão, e algumas coisas mais especiais, menos o olfato, tá? Que está noutra via. Então, o destino final desses estímulos que chegam ao tálamo, eles vão diretamente para o córtex cerebral. E o hipotálamo é aquela região também, pertinho do tálamo, agora eu vou mostrar, que é aquele que recebe, que ele participa do sistema límbico, né? Ele recebe atividade, ele participa das nossas atividades viscerais, por meio do sistema nervoso autônomo, que hoje falaram, o Gilson falou em parasimpático e simpático. E possui intensas conexões, aqui está, com o sistema límbico e a área pré-frontal, que é a nossa área mais nobre. Também na região do diencéfalo, ninguém menos que a glândula pineal. A glândula pineal, que nós temos conhecimento de que através dela nós temos a mediunidade, que ela foi uma glândula que foi descrita pelo André Luiz muito tempo antes de que a ciência valorizasse a glândula pineal, porque ela parecia uma glândula que estava em involução. Mas resulta que a involução dela é exatamente o contrário. Ela vai adquirindo cristais quanto mais a gente envelhece, e ela é responsável por uma série de substâncias, como a melatonina, por exemplo, e para o Décio Iandoli Júnior, que estuda muito isso, ele diz que ela é a glândula mor. É ela que comanda todas as glândulas. E é através dela que nós temos uma conexão com o plano divino. Então, para dois autores, e eu acho interessante colocar isso aqui, um deles era Wilder Penfield, 1891, e faleceu em 1976. Ele é um cirurgião canadense que no livro O Mistério da Mente, ele diz assim: o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, porta de entrada e saída da mente. No mesmo diencéfalo onde André Luiz diz, em Evolução em Dois Mundos, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Olha a coincidência, o Penfield, ele não é espírita, nem sei se ele professava alguma religião, mas para ele a consciência estava lá, nessa região do tálamo, da pineal. E André Luiz vem corroborar com essa informação muito antes do Penfield. Então, aqui é a circuitária da relação mente e corpo físico. O espírito ou mente, ele manda um comando para o perispírito, que foi hoje o que o Andrei falou. O perispírito, ele se comunica com o tálamo, se comunica com a glândula pineal, e aqui ele acaba indo para o córtex. Mas tudo isto, além de ir para o tálamo, essa informação, por exemplo, da glândula pineal, acaba indo para as nossas células. Tudo que chega no córtex recebe uma resposta e vai até as nossas células do corpo físico. E das nossas células do corpo físico, a informação volta em direção ao tálamo. E o tálamo para o córtex cerebral. E aí se faz esse circuito. O espírito comandando através do perispírito que se manifesta nesse cérebro real, palpável, que nós estávamos falando, com várias vias, para que chegando lá na célula, aquela estrutura pequena, a célula mande uma resposta que volta ao tálamo e ao córtex cerebral. E aí os processos vão acontecendo. Essa figura aqui está no livro Cérebro Triuno. É que eu tinha identificado, mas depois, quando fiz o PowerPoint, acabou não saindo a identificação. Mas essa foto aqui está lá no Cérebro Triuno. E o telencéfalo
que é aquela parte rugosa que quando a gente vê o cérebro, eu mostrei para vocês, ele tem 2 hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. Eles são unidos por uma estrutura que se chama corpo caloso, portanto, eles têm comunicação. Não são gêmeos idênticos, né? Um não é exatamente igual ao outro, porque eles possuem estruturas e funções diferentes. E apesar de serem complementares, eles gozam de certa independência. Vocês vão ver por quê. O esquerdo, ele é dominante, analítico, racional, lógico, ele tem o centro da fala e ele considera o passado, o presente e o futuro. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é subjetivo, ele é artístico, criativo e ele é presente. Mas existe uma fala entre eles através do corpo caloso que eu mostrei para vocês. Então, o esquerdo, ele exerce certo controle sobre o direito, já que o direito é meio mudo, né? O esquerdo é um nível mais consciente. Todos os lobos cerebrais, eles têm funções mais voltadas para o processamento dos sentidos e exercício de respostas motoras, com exceção da área pré-frontal do lobo frontal. Essa informação é importante, porque já vimos como age toda aquela circuitária. Mas, quando se fala em área do pré-frontal, aqui é a nossa grande aquisição na nossa evolução humana. Aqui se traduz o pensamento mais elaborado, é uma recente aquisição da nossa evolução e a manifestação de capacidades mais avançadas de integrar, de interagir, de planejar o futuro e de transcender. Então, esse nosso cérebro mais frontal, ele tem todas essas atribuições um pouco mais elaboradas. O córtex pré-frontal, então, tem a ver com a responsabilidade, com a projeção no tempo da essência humana. Tem a ver com os nossos valores, que são, em última instância, a lei divina escrita na nossa consciência. Eu acho que esta área pré-frontal é realmente assim, ela é definitiva para a nossa consciência, para a nossa evolução. E aí está o pré-frontal, aqui estão os hemisférios, mas a região aqui, a atenção, as emoções, o julgamento e o comportamento. Isso aí vai definir o nosso livre-arbítrio, aqui vai se jogar o nosso livre-arbítrio. E o sistema límbico, que eu não podia deixar de falar, ele foi descrito, foi melhor definido por Paul MacLean, depois de vários cientistas terem tentado entender. Porque o sistema límbico são estruturas relacionadas à expressão do comportamento acompanhadas das manifestações emocionais. Ou seja, aquele componente efetivo na nossa emoção, do nosso sentimento, ele é aí administrado e a resposta vem através do nosso corpo físico. Está relacionado ao comportamento de autopreservação e de reprodução da espécie. Aonde acontece esse sistema límbico? A maioria das estruturas está naquele telencéfalo, né, nos 2 hemisférios. Algumas no diencéfalo e uma delas está no tronco encefálico, que se chama formação reticular. Então, o sistema límbico é uma área, são várias estruturas que conectam os 3 cérebros que depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tá desenhado o lobo límbico. Então, aqui é os hemisférios, aqui é os tálamos, aqui está a amígdala, que é muito importante, o hipocampo, que tem a ver com a nossa memória, e aqui aparece, eu acho que a ponte, me parece. Não consigo enxergar aqui, mas está. E o que faz parte desse cérebro? Quem está por trás dessas estruturas, desse parênquima cerebral? Os neurônios. André Luiz já dizia em Mecanismo da Mediunidade, são usinas microscópicas onde a matéria é manipulada e expressa. A matéria mental é manipulada e expressa. Os neurônios são compostos por um corpo, por dendritos e por axônios. Eles fazem o que a gente chama de sinapse, que são as conexões de um neurônio com o outro. Aí são liberadas aquelas substâncias
que a gente ouve bastante falar em neurotransmissores, serotonina, dopamina. É aí que acontecem as sinapses através dos impulsos que esses neurônios recebem. E aqui tem uma foto lindíssima que mostra um emaranhado de neurônios interagindo uns com os outros. Não poderíamos deixar de falar dos neurotransmissores, porque são substâncias produzidas pelos esses neurônios. São mais de 40, entre elas a dopamina, a noradrenalina, a histamina, a serotonina, e elas estão relacionadas, estas, com as manifestações emocionais, a a adrenalina, a serotonina e a norepinefrina. E também alguns hormônios que têm influência, por demais importante, como os sexuais, a ocitocina, que eu acho que o Gilson falou hoje, que é o hormônio do amor, e a vasopressina. Os neurotransmissores, só para vocês terem uma ideia, a importância da serotonina. Quando a serotonina está em menos quantidade no nosso cérebro, nós temos quadros de depressão. Mas a serotonina também nos ajuda a aumentar o limiar da dor. Aqueles pacientes com dor crônica, a gente tem bons resultados com a serotonina. Uma coisa importante que eu coloquei aqui é que ela é precursora da melatonina e ela está relacionada com períodos do ciclo do sono e da vigília. E a origem dela é o triptofano, que é um aminoácido essencial, que está presente na constituição das mitocôndrias e no microtúbulos. Por que eu falei isso aqui? Porque tem uma importância, porque justamente essas estruturas estão dentro do citoplasma das células, que hoje o Marco Aurélio acho que chegou a falar sobre isso. Então, temos o encéfalo, temos um sistema nervoso periférico, temos as células que são responsáveis por todas essas funções, que são os neurônios, que produzem neurotransmissores e que esses neurotransmissores têm ações diretas, como, por exemplo, a falta de serotonina, temos quadros depressivos. O que nós fazemos? Nós damos a serotonina para o paciente. Então, a importância dos neurotransmissores para que as funções do cérebro físico aconteçam de forma adequada. E vendo do ponto de vista da ciência, uma hipótese de cérebro triuno, o Dr. Paul MacLean, um neurocientista americano, que eu já falei, porque ele também descreveu o sistema límbico, ele diz que nós temos 3 cérebros. O nosso cérebro mais primitivo, retiliano, que ele tem um papel no comportamento agressivo, na demarcação territorial, ritual, hierarquia social. Esse cérebro é aquele que nos permite visualizar, ver onde é que nós estamos, o reconhecimento do exterior. Importante para a nossa sobrevivência. Depois, segundo ele, nós temos um cérebro paleomamífero que seria o próprio sistema límbico, que gerencia, fora do contexto racional, as conotações afetivas. E um neomamífero, que seria o córtex cerebral. Então, esse é o cérebro triuno. Aqui o neocórtex, aqui no amarelinho e o azul pega o sistema límbico, e aqui o reptiliano, com a ponte, o bulbo e o mesencéfalo. Então, o cérebro triuno. No cérebro reptiliano, segundo Paul MacLean, tem lugar a consciência do mundo exterior. Foi o que eu falei para vocês. E é uma percepção mais apurada do meio ambiente e dos estímulos que nos cercam. No cérebro mamífero emocional, aproximamos a consciência de nós mesmos, porque as emoções nos ligam ao nosso corpo, ao nosso aqui e agora. E as funções límbicas e neocorticais, elas foram se desenvolvendo e se tornaram ferramentas novas para que a gente pudesse ter uma evolução, para que a gente pudesse normatizar, por exemplo, a nossa conduta, com a aquisição daquele pensamento mais elaborado, do comportamento, do julgamento, do livre-arbítrio. Então, nós só ganhamos quando recebemos, o nosso cérebro evoluiu por uma necessidade. Não é que apareceu o neocórtex, não. Ele apareceu, a função fez o órgão evoluir. E Calderaro e André Luiz, eles nos trazem uma informação que também há 3 blocos no cérebro. Um cérebro inicial,
que seria a nossa primeira casa mental, que são aqueles atos instintivos e automatizados, e aonde está o nosso passado. É o porão da nossa individualidade, é o nosso inconsciente. Para André Luiz e Calderaro, que faz parte do tronco inicial. Aquele tronco encefálico que eu falei, o cerebelo, que é aquele responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa postura, o diencéfalo, onde está o tálamo, o hipotálamo, onde está a glândula pineal, os núcleos da base que já estão nos hemisférios e o próprio sistema límbico. Então, para ele, esse é o cérebro inicial. Isso está descrito no mundo maior. No segundo bloco, ele coloca uma zona intermediária. O que é a zona intermediária para ele? É o córtex, é um neocórtex que reveste aqueles hemisférios. É a cobertura daqueles hemisférios. Mas, ele diz, tem uma parte do lobo temporal, que é esse aqui que a gente tem do lado, e dos lobos frontais. Nesse segundo andar, ele diz, o esforço e a vontade estão aí, no nosso presente. São as aquisições intelectuais, definição da nossa postura moral. É o nosso consciente e o ego. E depois, no terceiro bloco, que o Calderaro e o André Luiz falam, estão os lobos frontais. Aí sim, daquela área pré-frontal. E também uma parte dos temporais. Nesse terceiro andar, as ideias e as metas para o futuro. A possibilidade de transcender. É o nosso superconsciente. Isso não quer dizer que nós não possamos passar lá do nosso inconsciente e trazer através da nossa evolução para chegarmos ao nosso superconsciente e desenvolver melhor esse terceiro bloco. O interessante é que é uma relação no cérebro triuno entre a visão espírita e a ciência. Porque o Calderaro e o André Luiz dizem que o cérebro inicial, para Paul MacLean, é o cérebro reptiliano e o paleomamífero. Ele só agrupa diferente. E que a zona intermediária, aquele córtex frontal, seria o cérebro neomamífero. Eles dividiram em 3 blocos, pensando como evoluiu esse cérebro e como evoluiu o ser humano e as aquisições que ele fez. Simplesmente algumas coisas que um considerou, o outro não. Mas vocês vejam que isso aqui surgiu bem antes dessa interpretação, dessa hipótese do Paul MacLean de que nós tínhamos um cérebro triuno. Mas eles têm algo em comum. Eles dizem que o desenvolvimento das inteligências fez evoluir o aparelho de expressão, fez evoluir o cérebro, operacionalizando novas capacidades e impondo controles sobre os automatismos iniciais, abrindo para as possibilidades para novas experiências, que aos poucos vamos adquirindo por nosso aperfeiçoamento. À medida que se fez necessário, o nosso cérebro foi evoluindo. E passamos aqui de automatismos iniciais, como os animais, lá no instinto, né? Passamos pelas emoções, mas também chegamos ao livre-arbítrio, às nossas escolhas, à possibilidade da transcendência. Eu achei interessante trazer isso porque estamos conseguindo, o Paul MacLean também não é espírita, mas de alguma forma a gente consegue aproximar a ciência e a espiritualidade. E algumas teorias sobre a mente, sobre a consciência surgiram. E David Chalmers, que é um filósofo, ele propôs como aconteceria a consciência em 6 modelos, que eu não vou falar porque até não seria o momento, mas alguns desses modelos admitem que só a matéria explica a nossa consciência, e outros 3 desses modelos dele dizem que a consciência está fora da matéria, né? Ela se manifesta no corpo físico. Ele tem feito um trabalho muito interessante, escrevendo vários artigos, e ele trabalha com um anestesista que depois vou mostrar para vocês, que se chama Hameroff, Stuart Hameroff, que trabalha nos Estados Unidos também.
Então, as teorias da mente, basicamente, nos fazem chegar a duas questões. A consciência como entidade fenomenológica irredutível, ou essa consciência é um epifenômeno das redes neurais? É só aquele trabalho e aquela associação de neurônios e produção de neurotransmissores que fazem a consciência, ou a consciência é algo mais? Um colega nosso que escreveu esse livro Consciência Imortal, ele diz que o cérebro é produtor ou o cérebro transmissor. O cérebro produtor é a tese mais aceita hoje pela neurociência moderna, mas ele não explica como experiências com a plasticidade neuronal, ou como as experiências quase-morte, ou como os efeitos placebos, como os efeitos da meditação, a própria reencarnação, o cérebro secretaria a consciência, sendo a mente apenas um efeito desse epifenômeno de redes neurais. Esse é o cérebro produtor. Ele diz, porque esse livro saiu há muito pouco tempo, ele diz que esta é ainda a tese mais aceita. E qual seria aquele cérebro transmissor? Nessa hipótese, o cérebro não produz a consciência, mas capta, filtra, transmite. Então, o cérebro seria um limitador físico da consciência. A consciência passaria por ele. Em estados alterados de consciência, nós conseguiríamos, por exemplo, como na experiência da mediunidade e como a reencarnação, ou nas experiências quase-morte que eu vou mostrar para vocês. Então, o cérebro transmissor, na interação do mente e cérebro, num nível subatômico, a consciência pode, em tese, alterar as estruturas atômicas dos neurônios. Tem uma tese dualista que fala que isso acontece através dos processos quânticos, como o Marco Aurélio falou, e o Andrei também falou. E o papel do observador, escolhendo e movendo a matéria em sua estrutura energética, mas fundamental a dualidade partícula-onda, ou na superposição, ou não na localidade, e o colapso de onda a partir de possibilidades. Esses processos quânticos só acontecem no corpo físico porque existe um observador, que é aquele que, quando escolhe, a consciência, que então é imaterial, ela se transforma em matéria e colapsa o fenômeno da onda, que o Marco Aurélio falou. E o que aconteceu? Alguns cientistas fizeram um manifesto para uma ciência pós-materialista. Eles se juntaram e escreveram um editorial que saiu nessa revista Explore, em 2014, não contra o materialismo, porque, gente, o materialismo nos trouxe, bem ou mal, até aqui, né? Tudo que tem se estudado sobre a matéria tem nos ajudado a entender outras coisas. Mas eles dizem o seguinte: é necessário que o foco puramente materialista seja ampliado a fim de comportar o corpo crescente de evidências empíricas no domínio da consciência e da espiritualidade. Então, não adianta dizer que a gente não entende um fenômeno ou que a gente acha que não tem explicação. Se o fenômeno existe, ele deve ter uma explicação. O fato de que a gente, às vezes, não consiga explicá-lo de uma forma tranquila, não quer dizer que ele não exista. Mais de 100 cientistas no mundo assinaram esse manifesto. Todos os cientistas não religiosos que resolveram dizer que sim, a matéria é importante, mas sabemos que além da matéria existe outra coisa, que vamos estudar, vamos deixar de ser menos preconceituosos. Esse foi a base desse manifesto em 2014. E a partir daí, muitos cientistas tomaram outros caminhos que já vinham percorrendo, né? E aqui é uma coisa interessante que fala que o cérebro físico é perecível, embora a consciência permaneça sempre ligada a um corpo espiritual imperecível. O corpo físico morre,
mas aquele corpo espiritual permanece. Além de abarcar dentro da ciência os efeitos psi, a telepatia, a telecinesia, a reencarnação, a meditação, a experiência fora do corpo, a neuroplasticidade, o efeito placebo, a experiência de quase morte e a reencarnação. Então, esse conceito de que o cérebro físico, sim, é perecível e que, sim, nós temos um corpo espiritual que ele permanece. E a reencarnação, ela é só possível dentro de um modelo metafísico. Ian Stevenson, que é um cientista, ele trouxe uma contribuição muito importante. Ele estudou 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele fez estudo com crianças que tinham memórias de outras vidas e confirmou com dados, fatos locais e escreveu esse livro. Ele teve uma importância, esse estudo teve uma importância porque ele propõe uma construção do modelo reencarnacionista dentro da própria ciência. O Ian Stevenson, quando ele investigou essas crianças, ele não foi pensando que as crianças tinham um espírito imortal. Não. Ele conseguiu estudar o fato em si. Crianças que manifestavam e contavam memórias que ele comprovou. Então, é a ciência chegando perto da espiritualidade. Para que a memória possa ser conservada e ampliada na consciência, ela não pode estar armazenada no físico, no cérebro físico, porque senão, quando a gente desencarnasse, a gente perderia todo esse material. Então, para nós, esse material é perispírito, corpo astral e campo de... Não enxergo ali. De influências. Então, a reencarnação é uma dessas coisas que não pode ser explicada. A mediunidade, todos nós temos um conhecimento, nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Teilhard de Chardin. E as consciências desencarnadas podem acessar o cérebro físico de um encarnado. É uma predisposição biológica que nós temos para esse intercâmbio. A outra situação é a experiência quase-morte. São experiências que os pacientes, sob uma ameaça forte da vida, numa parada cardiorrespiratória, eles têm a sensação de saírem do corpo, eles visualizam tudo o que aconteceu, eles descrevem quem estava, o que fez, e ele se vê fora do corpo, acima do corpo. Inúmeros relatos tem na literatura. Características dessa sensação: um túnel, presença de uma luz intensa, uma revisão panorâmica da vida, um encontro com parentes e amigos mortos, uma experiência fora do corpo, com testemunha dos procedimentos médicos. O paciente que estava com o coração parado, sem sangue, sem circulação funcionando, mas o interessante é que após as EQNs houveram mudanças profundas nessas pessoas. Elas relataram a perda do medo da morte, a certeza da continuidade da existência, a importância das emoções, dos relacionamentos, a importância do amor, do servir, do perdoar. Quer dizer, eles voltaram para cá, né? Eles voltaram para o corpo físico e nem sempre foi uma experiência agradável. Muitos descreveram que sentiram uma sensação de frio, de que não queriam voltar. Mas também eles perceberam assim que a mudança no comportamento, uma diminuição da competitividade, redução do interesse por posses materiais, aumento do interesse na espiritualidade. Então, foi uma segunda oportunidade, com certeza. E agora falar sobre consciência no universo, Hameroff e Penrose. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas esses dois, o Hameroff é um anestesista e o Penrose, ele é um físico britânico. Eles escreveram essa revisão agora, recentemente, porque eles têm uma teoria de como a consciência acontece lá dentro da célula, lá dentro do citoplasma. Para eles tem 3 possibilidades. A consciência não é uma qualidade independente, ela emerge em termos de processos físicos convencionais. Essa é a primeira. A segunda, a consciência é uma qualidade, como nós vemos, por exemplo, a consciência ela tem estado no universo e está ligada a Deus, né? Ela pode influenciar de forma causal a matéria física e o comportamento. Esse é o dualismo cartesiano, e depois tem o monismo idealista, que
o mundo material é uma ilusão. A consciência é o único que existe. Defensores disto, Amit Goswami e Deepak Chopra. E a terceira hipótese deles é que a consciência resulta de eventos físicos descontinuados aliados à atividade neuronal, resultando em momentos conscientes, cognitivos, com significado, em consciência capaz de controlar o comportamento. Essa hipótese, para eles, concilia ciência e espiritualidade. Esse é o marco da teoria que eles descreveram, que se chama redução objetiva orquestrada da teoria de Hameroff e Penrose. Interessante porque o Hameroff, ele é um anestesista. E ele diz o seguinte, os anestésicos, eles funcionam lá nos microtúbulos. Então, quando eles dão anestésico, o paciente fica inconsciente. Daí começou todo o questionamento dele, bom, se o paciente dorme porque ele apaga, e o microtúbulo é responsável por isso, quando ele está acordado, o microtúbulo deve ter alguma coisa a ver com isso. Eu vou passar esse aqui. Depois, então, essa teoria, ele diz o seguinte, a ameba não tem neurônio, mas ela tem um monte de reações, ela come, ela se relaciona. Então, na ameba não tem neurônio, como é que a gente vai explicar? Aonde se pode explicar, se ela não tem neurônio, onde se pode se explicar que se poderia acontecer esse fenômeno quântico? A ameba tem um citoplasma. E daí vem a teoria deles de que a consciência pode realmente se materializar através dos microtúbulos. Então, processos quânticos subatômicos acontecendo em bolsos hidrofóbicos das proteínas dos microtúbulos podem explicar o fenômeno da consciência. Aí nós temos uma célula, os microtúbulos são como o citoesqueleto do citoplasma e, aqui nessa outra foto, as proteínas onde isso aconteceria. Essa teoria se chamou teoria da redução objetiva orquestrada. Então, só para complementar o Hameroff e Penrose, eles acham, então, que o microtúbulo, ele é o responsável por captar uma ordem, que eles não chamam, que vem do espírito, do perispírito, que ele capta e quando ele se acopla a esse microtúbulo com essa ordem, a consciência se materializa. Então, vocês veem que nós conseguimos aí juntar no corpo físico como acontece a consciência, que hoje o Andrei também falou disso. E depois eu queria passar para vocês que é uma definição médica, que é o estado, a consciência é o estado no qual nos damos conta de nós mesmos e do ambiente, sendo o estado de coma exatamente o oposto. Isso está num livro escrito por neurologistas, Plum e Posner, e tem dois componentes fisiológicos, o conteúdo da consciência e o despertar. Que o despertar nós sabemos que acontece aqui, ó, no tronco encefálico, através da substância ascendente reticular, que ela como que ilumina o tálamo, que acorda o córtex. Outras definições de consciência, outras na filosofia, na psicologia, na física, na inteligência artificial. Então, assim, a mente é capaz de processos cognitivos objetivos que são comuns aos alcançados pela inteligência artificial. Podem ser explicados por processos apenas cerebrais, a integração e a análise da informação. Mas a inteligência artificial é incapaz da experiência subjetiva da consciência, aquela que me permite sentir como é para mim ser eu e não ser o outro, e como é para mim perceber, por exemplo, uma cor. Então, essa experiência subjetiva da consciência é o que David Chamber chama o problema difícil, porque nenhum computador vai conseguir ter essa experiência subjetiva. Então, tem partes da nossa mente que estão bloqueadas, às vezes, por motivos psicológicos, que são o nosso inconsciente, mas podem vir fazer parte da mesma. Então, o nosso inconsciente, ele está aí, que pode ser acordado, mas também nós temos esse inconsciente, às vezes, as lembranças reencarnatórias, ou mesmo o sentido da nossa vida. Então, a nossa consciência é dinâmica. O que é inconsciente hoje pode ser consciente amanhã.
E a atenção é o foco da consciência, mantendo de maneira subconsciente aqueles setores não focados e plenamente conscientes aqueles que nós mantemos o foco. A meditação, que hoje também se falou, ajuda a desenvolver a atenção, permitindo graus mais elevados de consciência. E a gestão da emoção permite purificar a nossa experiência consciente, que não deixa de ser um sentimento. A consciência lê a mente, sente como é cada percepção e cada lembrança, porque tem algo peculiar e único que nos faz ser quem somos. Nenhum computador vai conseguir fazer isso, com certeza. Se bem às vezes usamos o termo mente como sinônimo de alma ou espírito e consciência como sinônimo de mente, a consciência é uma experiência subjetiva, diretamente ligada à necessidade de sentido e decisão, o cerne do nosso espírito e da nossa peculiaridade. Para René Descartes, ele dizia: penso, logo existo. Arthur Schopenhauer disse: desejo, logo existo. E o Amit Goswami diz: escolho, logo existe. Aquela quantidade de possibilidades lá no fenômeno quântico, quando eu escolho, eu existo. Então, a existência humana é assim definida por funções da consciência. Pensamos, desejamos e escolhemos. E a consciência de nós mesmos, do mundo exterior e dos valores, define a resposta à vida que cada ser humano dá. E a sua responsabilidade tem a ver com a evolução da sua consciência. Assim, vai adquirindo um grau elevado de consciência. A consciência da nossa missão existencial, do seu lugar no plano divino, a consciência da transcendência, que é, em última instância, o sentido da nossa vida. Essa eu acho que é o nosso grande objetivo, transcender, dar um sentido para a nossa vida, né? E fazer as nossas escolhas o melhor possível. E essa pergunta, para finalizar, do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu acho que era isso. Obrigada.